Então nós vamos dando início à nossa partilha desta noite. O tema a quaresma, ou as quaresmas, melhor falando no plural, da vida de São Francisco de Assis. Se o som está muito alto, vocês me falam, né? Tá bom. Então, em primeiro lugar, a gente quer dar as boas-vindas a todos e a todas para essa nossa partilha, reflexão e ao mesmo tempo uma noite de formação, porque nós estamos numa paróquia franciscana. Nosso padroeiro é São Francisco de Assis, e nada melhor do que nós inteirarmos cada vez mais da mística, deixar-nos embebedar, né, da mística de São Francisco, para podermos assim também na prática da nossa vivência litúrgica, na nossa vivência paroquial, também na nossa vivência familiar, podemos assim nos enriquecer a partir da espiritualidade franciscana. E foi-me pedido esse tema, né, porque estamos num tempo quaresmal, o tema as quaresmas de São Francisco de Assis, né? E na verdade, ao pedirem esse tema, acabei mexendo no vespeiro, porque vieram tantas coisas, né? Vieram tantas coisas, e não podemos nem pensar em esgotar esse tema hoje à noite, né? Mas então, em primeiro lugar, é importante nós termos assim um olhar sobre o desenvolvimento das quaresmas, como eles foram acontecendo assim ao longo da história da igreja, e que depois assim foram praticadas também por São Francisco. Francisco vive então as quaresmas da igreja, as grandes quaresmas da igreja, mas ele também cria para a sua devoção pessoal outras quaresmas. Já vamos ver daqui a pouco. Então isso é muito importante. A partir do século II da história da igreja, nós temos conhecimento que se iniciou um período de preparação para a Páscoa, precedida por alguns dias de jejum. Do início foi só um dia de jejum, depois 2 dias de jejum, 7 dias de jejum, como preparação para a Páscoa do Senhor. Então nós não vamos encontrar um tempo quaresmal já logo na vida dos Atos Apóstolos. Então a história da quaresma, ela foi entrando lentamente, né? Depois passou-se para 3 semanas e por fim 40 dias, inspirados exatamente nos 40 dias que nosso Senhor Jesus Cristo viveu ou fez a sua preparação para iniciar a vida pública. Então hoje, esse tempo quaresmal que São Francisco chama de quaresma maior da igreja, tem 46 dias desde a quarta-feira de cinzas, mas na verdade 40 dias de jejum permanecem, porque domingos, os 5 domingos da quaresma, depois nós temos o domingo da paixão, né, que não contam a princípio como dias de jejum, porque domingo é sempre o dia do Senhor, mas não vamos entrar aqui nesses detalhes. Então a partir do século IV novamente até os séculos VII, VIII, nós temos assim um período assim bonito, um período áureo, né, da quaresma cristã. E aqui entra aquilo que nós chamamos o chamado batismal, a forte preparação dos catecúmenos para a Páscoa, mas sempre iluminados a partir dos 40 dias que Jesus passou no deserto. Então, assim, rapidamente, uma pincelada da origem da quaresma maior. Depois nós temos a origem da quaresma do Natal, que nós hoje chamamos de tempo do Advento, e já vamos falar rapidamente sobre isso também.
Então a quaresma como tal, os 40 dias, eles foram assim lentamente entrando na história, na vida da igreja, e São Francisco de Assis depois vai abraçar isso com muito fervor, com muita alegria. E esses 40 dias encontram assim um simbolismo muito grande na Sagrada Escritura. Então nós podemos encontrar diferentes passagens bíblicas do Antigo Testamento, né, onde esses 40 dias ou até 40 anos, né, entram como símbolos, né? Por exemplo, os 40 dias do dilúvio, quando Noé esteve na arca. Depois a simbologia de Moisés, que passa 40 dias no Monte Horebe, no Monte Sinai, para depois, no final dessa quaresma, desses 40 dias de oração, ele descer do monte com a Arca da Aliança. Depois nós temos a história dos 40, a simbologia sempre dos 40, né, de caminhada do povo de Deus no deserto. Também vemos a história do profeta Elias, que caminha durante 40 dias no deserto até o Monte Horebe, é o Monte Sinai também, onde ele vai fazer a experiência de Deus. Depois nós temos também como exemplo os 40 dias da pregação penitencial de Jonas aos ninivitas, né? Jonas prega por 40 dias na cidade de Nínive, uma cidade muito grande, né? Se vocês não se converterem, Nínive será destruída, né? Então o povo fez lá um ritual de jejum, de impor cinzas e assim por diante, né? E enfim, nós nos deparamos com talvez a consagração desses 40 dias que nós encontramos no Evangelho, os 40 dias que Jesus passa no deserto. E é interessante, entra aqui também um pouco a dimensão do batismo. Depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele vai para o deserto, onde nós lemos também no início da quaresma as tentações de Jesus, né? As tentações. Então o deserto, todos eles praticamente passam nesse tempo quaresmal, nesse tempo assim de encontro, de confronto com Deus, passam também por provocações humanas, as fragilidades humanas também emergem ou vêm à tona. Então esse empenho da quaresma se transforma como um sinal sagrado, um sacramento do tempo. Então nós estamos agora vivendo o tempo quaresmal de preparação para a Páscoa. Então nós podemos dizer assim que esse tempo é um sinal sagrado. Acabamos de rezar, vocês, né, participei só nas últimas três estações da Via Sacra, né? Então é um tempo sagrado, onde nós nos procuramos aprofundar os mistérios de Jesus Cristo, mas também podemos dizer que a quaresma é um sacramento do tempo, não entendido como 7 sacramentos, mas um sinal sagrado. Sacramento entendido aqui como sinal sagrado, é um tempo, uma sacralização do tempo. Então vamos imaginar o tempo do Advento, a sacralização do nosso tempo para a festa maior que nós queremos celebrar no mistério do Tríduo Pascal, ou a sacralização do tempo do Advento em vista do mistério da encarnação do Senhor no dia de Natal. E isso nós rezamos no primeiro domingo da quaresma, de uma maneira muito bonita. Então a oração da coleta diz: concedei-nos, Deus onipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. E aqui então acho que está todo o segredo, uma grande chave de leitura para nós podermos vivenciar bem
todo o tempo, todas as quaresmas que nós fazemos na nossa vida. Então nós temos a quaresma de preparação para a Páscoa, a quaresma de preparação, o tempo do Advento para o Natal. Muita gente faz a quaresma de São Miguel, São Francisco também fez, ou outras quaresmas para devoção pessoal. Mas o que nós queremos no tempo quaresmal? Alcançar maior compreensão do mistério de Cristo. Esse é o sentido maior. Então nesse tempo, por exemplo, se a gente acompanha a liturgia dominical, que riqueza, como a gente assim cada vez mais vai mergulhando para dentro do mistério não só do dia da Páscoa, mas de toda a celebração do tríduo pascal. Então, com especial destaque também as pessoas que se preparam para o batismo. Então, na verdade, o tempo quaresmal, que depois Francisco vai viver, ele é vivenciado por toda a igreja. É toda a igreja que está envolvida nesse tempo quaresmal. Especialmente também as pessoas que se preparam para o batismo, os catecúmenos em muitos lugares, né? Temos também essa preparação de adultos para o batismo, e os penitentes que se reconciliam por ocasião da Páscoa. Aqui nós vamos ter já na sequência ver um outro detalhe, né? Então, em primeiro lugar, toda a igreja, todos nós, nesse tempo quaresmal, nós nos renovamos espiritualmente por aquela chamada feita na quarta-feira de cinzas, né? A oração, o jejum e a esmola ou a caridade, né? Depois nós temos também como elemento muito forte os catecúmenos. Os que se preparam para o batismo eram chamados também de pessoas iluminadas. Eram pessoas iluminadas. Então a comunidade cristã naquele tempo se unia pela fé aos futuros neófitos, quer dizer, aqueles que eram introduzidos na fé cristã. Então é a comunidade cristã como se ela passasse por uma dor de parto para esse nascimento dos novos filhos para a igreja. É uma terminologia muito bonita para entendermos exatamente a grande alegria que a comunidade cristã vivia com o acolhimento dos novos batizados, os neófitos, né? Então todos se colocavam também num movimento penitencial de sacrifício, de jejum, para que o dia do nascimento, na Páscoa desses novos filhos, fosse também motivo de alegria para a igreja. Depois também nós temos os penitentes. É muito interessante que a partir do século IV é imposto aos pecadores públicos. Alguém cometeu um pecado público, notório, ele tinha que se afastar da comunidade e ao mesmo tempo fazer penitência pública. E haviam até livros penitenciais: para tal pecado, tal penitência, para esse pecado, tal penitência. E muitas vezes tem até um livro que eu tinha, né, que chamava, o título se chamava A Pão e Água. Então, por tantos dias, viver à base de pão e água, até novamente ser, diga assim, engajado na comunidade cristã. Mas depois também tudo isso virou um negócio. Tinha gente que pagava terceiros para fazer penitência no lugar. E aí esculhambaram esse sentido, né? Por isso, a partir do século XI, o Papa Urbano, 1042 a 1099, o tempo que ele era Papa, né? Ele estende o período quaresmal de penitência a todos os fiéis, mais motivados pelo jejum e pela abstinência. Então nós estamos aqui bem pertinho do tempo de São Francisco de Assis, né? Então é muito interessante essa ideia. E aí nós vamos nos perguntar, o tema nosso
Isso é bom a gente ter um pouco como pano de fundo para entendermos também o que São Francisco nos ensina. O Francisco nos quer transmitir sobre as quaresmas. Então, pus Pirassununga 51 aqui atrás. Todos nós conhecemos as fontes franciscanas, então nós temos aqui os escritos de São Francisco, aquilo que os biógrafos escreveram, e também Santa Clara. Então, São Francisco de Assis, a melhor coisa para a gente ser claro e objetivo é ver o que São Francisco pessoalmente fala. Então é muito interessante, né? Lá na igreja tem um presépio e também tem o quadro da regra, que nós estamos celebrando exatamente os 800 anos desse evento, né? Então São Francisco, aqui na regra bulada de 1223, assim orienta a ordem dos frades menores: e jejuem desde a festa de todos os santos até o Natal do Senhor. É importante ter sempre o foco, o Natal. Então, o jejum em vista do mistério da encarnação, do Natal do Senhor. Na Santa Quaresma, porém, que começa com a Epifania e se prolonga por 40 dias, a qual o Senhor consagrou com seu jejum, os que nela jejuarem voluntariamente sejam abençoados pelo Senhor, e os que não o quiserem não sejam obrigados. Então é muito interessante que Francisco acabou as festas natalinas, já engata com uma nova quaresma da Epifania do Senhor, para recordar exatamente os 40 dias que Jesus passou no deserto. Não tem nada a ver com esse tempo quaresmal de preparação para a Páscoa ainda. Então praticamente eram são três quaresmas quase que seguidos que Seráfico Pai São Francisco fazia, né? E aí na sequência ele diz na regra não bulada, capítulo 3, jejuem porém na outra quaresma, né, que se estende até a ressurreição do Senhor. Quer dizer, novamente ele aponta para onde? Páscoa, a ressurreição. Então o sentido da quaresma não é a quaresma pela quaresma, mas o sentido da quaresma é exatamente essa caminhada penitencial em preparação para a Páscoa do Senhor. Em outros tempos, não sejam obrigados ao jejum corporal. Então nós temos aqui uma proximidade de linguagem, falando da quaresma e entendendo que a quaresma acompanha a quaresma o jejum. Agora, o que é jejum? O jejum não é deixar de tomar um refri. Jejum é muito mais do que isso. Eu fiz jejum, fiz uma promessa a nosso Senhor Jesus Cristo, né, de não tomar, como sinal de jejum, não tomar Coca-Cola. Tudo bem. Um dia esqueci, ela vou lá para me confessar com o Frei, né? Quebrei o jejum. Não é esse o sentido do jejum. Jejum significa saber privar-se, sim, mas a gente devia se perguntar muito mais profundamente o que eu devo fazer interiormente para me conformar mais com nosso Senhor Jesus Cristo, para melhor poder celebrar, por exemplo, o dia da ressurreição. O que deve acontecer dentro de mim? Ou o que deve acontecer dentro de mim para celebrar de uma forma mais bonita o Natal? Que tipo de jejum, que tipo de abstinência eu devo fazer? Que seja de fato uma transformação, porque de repente a gente entra indo em quaresmas, e aqui dentro do Frei Fidei não acontece nada, o que é muito ruim.
muito ruim. Pouco antes, na regra não bulada, de 1221, São Francisco fala dos tempos de jejum, a mesma coisa, mas não entra a palavra quaresma. Então nós podemos perceber que 2 anos depois a igreja pede para que Francisco coloque também quaresma nesse tempo de jejum, ou que o jejum esteja associado à quaresma. Então ele diz: e todos os frades igualmente jejuem, desde a festa de todos os santos até o Natal. É o que diz depois quaresma na regra bulada, né? E desde a Epifania, quando nosso Senhor Jesus Cristo começou a jejuar até a Páscoa. Ou seja, ele une aqui 2 quaresmas seguidas, da Epifania e depois a quaresma maior até a Páscoa. Em outros tempos, no entanto, de acordo com este modo de vida, não sejam obrigados a jejuar, a não ser na sexta-feira. Então, sexta-feira, isso também é uma prática cristã, né? Quer dizer, é sempre associada à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se abstêm de comer carne, ou fazem outros tipos de exercícios penitenciais. Tudo bem. Então, para nós, sempre foi muito marcante a sexta-feira como dia de jejum. E segundo o Evangelho, seja-lhes permitido comer de todos os alimentos, mas não tudo, né? Comer de todos os alimentos que forem colocados diante dele. Às vezes as pessoas pedem: Frei, você tem alguma dieta? Eu falei: graças a Deus, ainda não. Então pode comer de tudo, sim, comer de tudo, como São Francisco disse, mas não tudo. Comer de tudo, mas não tudo. Ok, então nós vemos aqui claramente esta orientação tão bonita de São Francisco, dessa ideia primeira. A festa, ela é preparada com um jejum. E como isso tem sentido? Por que jejum? Porque quando chegar o dia da festa, eu tenho que sentir fome. E a festa tem graça. Imagina comer picanha todos os dias e no dia da festa vem o quê? Picanha. Perdeu a graça. Então é o sentido exatamente do tema do jejum. Então eu me abstenho de alimentos para exatamente a alma, o espírito sentir fome, sede da festa do Senhor Jesus. Então, assim como o meu corpo tem a necessidade da alimentação e precisa da alimentação, anseia por um alimento maior. Clara daqui a pouco vai dizer, pode duplicar os pratos no dia, né? Então, como o corpo anseia por um alimento maior, também o espírito, a alma, o coração, através de 40 dias, vai se preparando para a grande fome da festa maior. E aí a festa tem sentido, a festa tem significado. Quando a gente era pequeno, assim, lá na roça, chocolate era só no Natal e na Páscoa, né? Hoje em dia você esbarra no primeiro estante que tem no supermercado, já tem um monte de chocolate aí, já perdeu a graça, né? Na regra de Santa Clara, no capítulo 5, ela diz uma coisa muito interessante ali. Na quaresma de São Martinho e na quaresma maior, ninguém fale no locutório, clausura, né, as irmãs, a não ser ao sacerdote para confessar ou por outra necessidade manifesta, o que está reservado à prudência da abadesa ou à sua vigária. Mas eu queria chamar a atenção para aquilo que também é uma compreensão na vida de Santa Clara, muito próximo a São Francisco. Então, na quaresma de São Martinho, que quaresma era essa?
não era preparação para a festa de São Martinho, mas na verdade a festa, a quaresma que começa após a Epifania do Senhor, porque São Martinho de Tours celebrava 11 de fevereiro. Então, a partir dali começa esse tempo quaresmal para celebrar a festa maior. E um dia a companheira de Santa Clara, Inês de Praga, perguntou a Santa Clara: Clara, o que São Francisco te orientou acerca do jejum? A refeição própria da quaresma era uma refeição ao dia. Variar os pratos significa comer 2 vezes ao dia. Então era uma vida assim, penitencial muito austera. Mas o que chama a atenção nessa carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga é exatamente esse movimento bonito do comer, do não comer, comer menos e a festa maior. Mas ao mesmo tempo a Clara mostra a Inês de Praga assim muita flexibilidade, as fracas, as doentes, as mais jovens, ela fala também em outro texto, né? E acentua, mas ela sempre insiste: nós, as saudáveis, e Clara não tinha saúde absoluta, era uma mulher muito doente, a doença começou a se manifestar nela muito cedo. Então nós, as sadias, jejuamos sempre, tanto assim que Francisco uma vez teve que interferir, pedir para que Clara comesse ao menos um pouquinho mais, o tanto que ela estava debilitada. Mas então eu digo assim, um sentido muito profundo de quaresma ligada à alimentação, não alimentação, jejuar, sentir fome para poder nos domingos e dias de festas se alegrar. Então dá um sentido muito bonito ao jejum, a preparação. E tudo isso, o que move esse jejum, essa celebração toda, essa conformidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são as quaresmas vivenciadas por São Francisco de Assis? Nós temos 5. 5 vezes 4? 20. São 200 dias ao ano. Se nós fizermos contas em matemática, né? Sobra o que para os outros dias? 165, né? Ou seja, quase que 2/3 da vida, se fizermos assim literalmente essa conta matemática, né? 2/3 praticamente do ano, Francisco estava voltado, concentrado no seu Senhor. Então a primeira de todas as quaresmas é a quaresma da ressurreição do Senhor. Olha que bonita essa compreensão, é o tempo que nós estamos vivendo agora, é a quaresma da Páscoa, não é a quaresma pela quaresma. O quaresma onde eu digo assim, não como isso, não como aquilo, não como outro aquilo, mas a quaresma da ressurreição do Senhor, que começa na quarta-feira de cinza até a Páscoa, chamada por Francisco de quaresma das quaresmas, a grande quaresma da igreja. O que Francisco quer? Ele quer responder com amor ao Filho de Deus que nos amou até o fim. Então é um caminho muito simples, mas é um caminho muito profundo. É o caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro texto ele diz: devemos amar o amor
que muito nos amou. Quaresma é isso, é procurar amar profundamente este amor divino que em Cristo muito nos amou. Quaresma é seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto manifestação do Cristo pobre, humilde e crucificado, ressuscitado, glorioso, como nós contemplamos no Cristo da cruz de São Damião. E aí nós temos textos, hoje à noite não dá para viajar muito aqui dentro. Francisco, por exemplo, compõe o que nós chamamos de ofício da paixão do Senhor. Ele tem um foco sempre voltado para o mistério da paixão de Cristo. E ele compõe então para cada tempo litúrgico 7 salmos, que correspondem às 7 horas canônicas. E se nós olharmos os 7 primeiros salmos, nós vamos perceber que cada salmo é como se fosse um mistério da via sacra que nós acabamos de rezar. Então ele começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem uma oração de louvor a ser dita em toda a hora canônica, e aí vem a antífona a Nossa Senhora, e depois da antífona a Nossa Senhora vem então o salmo. O que é esse salmo? O salmo é como se Cristo estivesse rezando no coração de Francisco, Cristo falando um momento do seu itinerário, desde a prisão até a morte e ressurreição. E Francisco é tão feliz quando lá no Salmo 6, Salmo 7, ele fala do mistério da morte e ressurreição. Ele simplesmente diz: deitei-me para dormir, cruz, levantei-me de novo e meu Pai me recebeu na glória. Como se a morte fosse assim uma passagem muito rápida e bonita. Deitei-me para dormir, levantei-me de novo e meu Santíssimo Pai me recebeu na sua glória. E aí entra um pouco também para nós, então, acabamos de rezar a via sacra. Então, de fato, os frades lá em Jerusalém, desde antigamente, começaram assim a marcar alguns espaços da Via Crucis, do caminho da cruz. Quem vai a Jerusalém, às vezes reza também essa Via Crucis. E depois, os franciscanos assim pediram um direito de poder também, quantas pessoas que não podem ir para a Terra Santa, poderem rezar também a Via Crucis. Então nas quaresmas se começou a rezar também a via sacra nas outras igrejas franciscanas. Então no século XVII, o Papa Inocêncio XI permitiu aos franciscanos colocarem as estações da via sacra nas suas igrejas para poder imitar a experiência que viviam os frades em Jerusalém. E assim depois esse privilégio, aliás era um privilégio, nenhum padre diocesano nem bispo podiam, diga assim, instituir uma via sacra numa igreja. Era um privilégio que os frades tinham. Uma nova via sacra tinha que ser abençoada pelos frades, mas hoje passou para toda a igreja, graças a Deus. Então nós temos esse primeira quaresma. A segunda quaresma, nós vamos agora para a Gruta de Grétio. Também neste ano nós estamos celebrando os 800 anos do mistério do Natal de Grétio, ou a quaresma Encarnação, que vai da festa de Todos os Santos até o Natal do Senhor. Muito interessante aqui também, como a outra quaresma maior, no século V, São Perpétuo, que era bispo de Tours, estabeleceu um jejum de 3 dias antes do nascimento do Senhor. Então começa sempre com um pequeno jejum de preparação para a festa. Ainda no século V surge a quaresma de São Martinho, que era um jejum de 40 dias de preparação para o Natal do Senhor. Então
começa assim lentamente a se transformar 3 dias de jejum para uma preparação maior para a festa do Natal do Senhor. Então celebrava solenemente a festa de São Martinho, e na sequência vinha a grande preparação, 11 de novembro, preparar, digo assim, o grande Natal do Senhor. E nós temos então essa vivência tão sagrada, tão bonita, que nós queremos ainda explorar um pouco esse ano, que é exatamente os 800 anos do presépio de Gretchen. Esse é o sentido da gente ter também ali na igreja, né, um presépio que não foi esquecido no Natal, né? Então é para recordar a todos nós esses 800 anos desse primeiro. Então, primeiro Natal, o Natal de Gretchen. Então Francisco passou uma quaresma num eremitério, depois queria celebrar profundamente o Natal do Senhor num eremitério ali perto. Aí vem então, não podemos entrar nos detalhes, a terceira quaresma. A terceira quaresma é aquela que eu falei antes da Epifania, que vai de 7 de janeiro dia 6, era sempre oficialmente o dia da Epifania do Senhor, 6 de janeiro, até 15 de fevereiro. Com essa quaresma, São Francisco queria viver um tempo especial entre o Natal e a ressurreição. É como se fosse uma ponte entre o mistério da encarnação, Natal, e o mistério da paixão, Semana Santa. Então institui também, coloca ali essa outra quaresma que ele chama quaresma da Epifania, um elo entre o Natal e a Páscoa, né? Então ele recorda também esse tempo sagrado na regra. Pois o São Boaventura, ele vai dizer, uma de suas devoções particulares era, durante 40 dias que seguem a Epifania, que é tempo de retiro de Cristo no deserto, procurar a solidão e, oculto em sua cela, dedicar-se ininterruptamente à oração e ao louvor de Deus, observando um jejum rigoríssimo. Então, passada as festas de Natal, entra de novo no jejum. Adiante, a quarta quaresma, que é mais popular, conhecida de nós, é a quaresma de São Miguel Arcanjo. E a origem, portanto, dessa quaresma, hoje muito divulgada também no Brasil, em tantos lugares, né? Que começa justamente 15 de agosto, com a festa da Assunção de Nossa Senhora, até o dia 29 de setembro, a festa do Santo. Essa quaresma era uma quaresma pessoal de Francisco. Não havia na igreja essa quaresma de São Miguel. Não havia, não existia. É uma invenção de São Francisco, e hoje tão divulgada, tão propagada, e às vezes até um pouco meio distorcida. O São Miguel matando tudo quanto é inimigo possível e impossível, né? E Francisco fez um outro itinerário aqui, para se preparar. Diga assim: quem são os anjos? É um grande devoto aos anjos, amigos de Deus. E nesse meio tempo aconteceu também a festa da exaltação da Santa Cruz. E nessa quaresma maior de São Miguel, ocorreu então a estigmatização de São Francisco de Assis. Então são marcas, eu creio que são, dizem, espiritualidades que nós podemos, quem sabe, até aprimorar na nossa paróquia, na nossa vivência pessoal, nas nossas fraternidades de ordem franciscana secular e assim por diante, né? Valorizar esta quaresma de São Miguel Arcanjo com uma riqueza espiritual, mas que perpassa por essa devoção. Então o centro era a contemplação do Cristo. Então o Cristo da escatologia, o Cristo da glória, o Cristo do céu, o Cristo dos anjos e santos. Porque o objetivo não era o anjo, mas os anjos que estão em comunhão com o Senhor. Então toda a quaresma
tem seu fim sempre na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desse contexto, acontece na festa da exaltação da Santa Cruz, acontece a estigmatização de São Francisco. Adiante. A quinta quaresma de São Pedro e São Paulo, ou também conhecida quaresma da Assunção de Nossa Senhora, é também uma quaresma devocional de São Francisco. Começava aí por dia 20 de maio até 29 de junho, que a quaresma de São Pedro e São Paulo, e a grande motivação era justamente, celebrar o sucessor de São Pedro. E da mesma forma, na sequência, a quaresma da Assunção, o foco era a Virgem Maria. E aí nós podemos entender de fato essas orações belíssimas de São Francisco a Nossa Senhora, o aprofundamento de sua espiritualidade, a forma como ele concebe a Virgem Maria, a Virgem feita igreja, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo. Então, quaresma de cunho eclesiástico e mariano. Podemos unir tudo isso daqui. Então, seu amor à Mãe de Deus, nos diz São Boaventura na legenda maior, seu amor à Mãe do Senhor era realmente indizível, pois nascia em seu coração, porque ela havia convertido em nosso irmão o Rei e Senhor da glória. Em Maria, depois de Cristo, depositava toda a sua confiança. Aí faltou uma coisa, no começo. O que nos ensinam as quaresmas de São Francisco, Acabei há pouco de escrever isso daqui. Então, acho que a primeira coisa, a grande temática ou a grande questão de fundo, que essas quaresmas de São Francisco, nelas ele quer reviver todos os mistérios de Cristo através de uma preparação quaresmal. Mistérios que celebramos ao longo do ano litúrgico, desde a encarnação, natividade, até a ascensão, Pentecostes. Então Francisco quer sempre vivenciar profundamente os mistérios de Cristo, e cada mistério maior é preparado por uma quaresma. E aí vem também, disso nós podemos tirar um outro ensinamento. Francisco quer contemplar o Cristo por inteiro. Como Clara de Assis, esse Cristo por inteiro significa contemplá-lo na pobreza da encarnação, Natal, na humildade da vida pública, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, e o amor incondicional da paixão. Clara diz: princípio do espelho, meio do espelho, o alto do espelho, como um itinerário, como um caminho de aperfeiçoamento, E toda a espiritualidade, a gente não colocou aqui porque daria um outro tema longo, A espiritualidade da cruz de São Damião. Aquele crucifixo de São Damião, o Cristo glorioso, está presente, é consequência também dessa meditação profunda dele, do mistério de Cristo nas suas diferentes dimensões. Então Francisco ele não apenas se contenta em viver a chamada grande quaresma de preparação para a Páscoa, ou do Advento em preparação ao Natal, mas criou outras quaresmas para distanciar-se do mundo e permanecer a sós com Deus, com o ardente desejo de conversão. São Boaventura diz o seguinte na legenda maior, capítulo 13: o angélico Francisco não se cansava enquanto estivesse à procura de bem, ou descia até os homens, ou subia até Deus. Esse era o movimento permanente de Francisco.
Então não celebra apenas as duas grandes quaresmas, mas cria outras quaresmas para se desligar um pouco do barulho do mundo e para na solidão descolar dos pés e do corpo a poeira que foi se grudando no andar apostólico. Outra questão muito importante: as quaresmas são tempos favoráveis destinados à penitência e conversão para vivermos em profundidade a graça batismal. Às vezes a gente esquece isso. Eu acho que é muito esquecido. Faz tantos exercícios, mas o exercício maior de todas as quaresmas, de todos os tempos litúrgicos, é sempre revigorar em nós a graça batismal. E aí entra, por exemplo, a mortificação. O que significa mortificação? Se Cristo um dia assumiu a carne humana, menos o pecado, Ele convida-nos a viver segundo o Espírito, não segundo a carne, o meu eu, o meu corpo, mas segundo o Espírito. Passar do velho homem ao homem novo. Isso é quaresma, isso é viver tempo de quaresmal. Passar sempre do velho Adão ao novo Adão. Ou passar da nossa, diga assim, no nosso processo de mortificação através de jejuns e vigílias, para poder nos elevar de novo à grandeza humana. Francisco diz: olha, considera a grandeza que Deus te colocou neste mundo, formando-te e criando a sua imagem e semelhança. Ou seja, mortificação significa passar, isso achei interessante, né? Passar da nossa animalidade, da nossa bestialidade, né? Para a espiritualidade. Sermos mais homens e mulheres espirituais. Ou, em outras palavras, Francisco, e claro, nos ensina a não extinguir em nós o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. E aí também a quaresma significa entrar para o deserto, nos recolher um pouco mais, subtrair-se do rumor dos homens do mundo para refugiar-se nos bosques, nas grutas, para contemplar o Criador. Ou seja, Francisco, quando se recolhe, se retira, ele cria uma profunda comunhão com a criação, com a vida, que nós hoje cantamos na encíclica Laudato Si, Fratelli Tutti, também a criação. Então Francisco aprende nas grutas, nos ermos, no recolhimento, ele aprende a contemplar o sol, a natureza, os pássaros, até o irmão Falcão, que veio sempre acordá-lo na hora certa, no monte Alverne, né? A estigmatização. Depois toda a dimensão também da pobreza de Francisco. A quaresma significa distanciar-se da posse das coisas. Acho que é uma grande provocação para o nosso tempo, né? Às vezes temos tantas coisas que subtraem, tiram de dentro da gente a atenção para algo maior. Então as necessidades, acho que o grande jejum muitas vezes é purificar as necessidades que nós acumulamos, e essas necessidades podem ofuscar dentro de nós a grandeza do Espírito, a grandeza da alma. A poeira. Teve uma vez um frade, assim, de muita boa vontade, ele construiu uma cela para Francisco de Assis. Francisco, quando ele chegou lá, isso aqui está muito bonito, enche de galho, enche de põe outras tranqueiras ali dentro. E quando o frade disse: eu fiz uma cela para ti, ele ficou mais bravo ainda, porque ele não queria ter nada em nome pessoal, em nome próprio. Quer dizer, ele queria viver a quaresma, a solidão, totalmente desprovido de tudo. Muito bem. E assim nós concluímos a nossa pequena reflexão de hoje.